Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriela Freitas, sou estudante de Psicologia do 9º semestre e a finalidade de ter criado esse canal é para conversarmos sobre psicologia e sobre livros em geral. No vídeo passado, eu trouxe a respeito de um livro que chama Comunicação Não Violenta, escrito pelo Marshall Rosenberg. E hoje eu resolvi trazer sobre um modelo psicoterapêutico que é a terapia analítica funcional, mais conhecido como FAP, que foi desenvolvida pelo Robert Kohlenberg e a Maeve Tsai. A psicoterapia analítica funcional, a FAP, ela busca trazer os comportamentos clinicamente relevantes, mais conhecido como CRBs, para a sessão psicoterapêutica. E o foco da FAP, que é a terapia analítica funcional, é a relação entre o cliente e o terapeuta, ou a cliente e a psicoterapeuta, e utiliza essa relação entre essa díade, entre essas duas pessoas, como um instrumento de mudança terapêutica, uma mudança clínica. A psicoterapia analítica funcional, a FAP, foi construída pautada numa filosofia, que é o behaviorismo radical, e na ciência análise do comportamento e utiliza os princípios básicos de aprendizagem, como a questão de reforço, extinção e generalização, dentro do contexto psicoterapêutico, na relação entre o cliente e o terapeuta. Vale ressaltar que a FAP é um modelo psicoterapêutico que foi construído por volta de 1990 e é descrito na literatura esse período como a terceira onda das terapias comportamentais. Além da psicoterapia analítica funcional, outros modelos também foram construídos nesse período, como é o caso da terapia de aceitação e compromisso, a ACT, a terapia integrativa de casal, a IBCT, terapia comportamental dialética, a DBT, ABA, que é ativação comportamental, e outros modelos psicoterapêuticos. Dentro do contexto da psicoterapia analítica funcional, se tem a hipótese de que os comportamentos ou a maneira que o cliente ou o paciente se comporta dentro da sessão com a psicoterapeuta, esses comportamentos eles podem ser similares aos comportamentos que ocorrem na vida cotidiana do cliente ou do paciente, ou seja, com as pessoas próximas que são significativas para o cliente. Então, a hipótese central da FAP é que os comportamentos que ocorrem dentro do contexto clínico, eles podem ocorrer também fora do contexto clínico com outras pessoas. No início do vídeo, eu tinha dito que a psicoterapia analítica funcional busca trazer os comportamentos clinicamente relevantes, ou os CRBs, para a sessão. E o que isso quer dizer? O que são comportamentos clinicamente relevantes? Os comportamentos clinicamente relevantes, eles são os comportamentos problema do cliente, ou seja, aquilo que traz sofrimento para o cliente, e também os objetivos finais desejados, ou seja, aqueles comportamentos, aqueles padrões de comportamentos que o cliente tem o objetivo de desenvolver juntamente com a psicóloga ou psicólogo. Os comportamentos clinicamente relevantes, eles são divididos em três. O comportamento clinicamente relevante 1, ou CRB1, ele é visto como o comportamento problema do cliente que ocorre na sessão. O comportamento clinicamente relevante 2, ou CRB2, é visto como os progressos ou melhoras do cliente dentro da sessão de psicoterapia. E o comportamento clinicamente relevante 3, ou CRB3, é visto como as interpretações dadas pelo cliente a respeito de seus comportamentos. Eu vou explicar melhor o que seria cada um desses comportamentos clinicamente relevantes. O comportamento clinicamente relevante 1, ou CRB1, como eu disse anteriormente, são os problemas do cliente ou do paciente que ocorrem em sessão. Imagine que o cliente tenha dificuldade de falar sobre si, tem dificuldade de falar como que ele passou durante a semana, como que ele se sente naquele dia. Isso seria então caracterizado um problema no sentido de o cliente ter dificuldade de falar sobre os seus aspectos privados, como que ele se sente, como que ele pensa. Isso seria então caracterizado dentro do modelo da FAP um comportamento problema 1, ou CRB1. Já o comportamento clinicamente relevante 2, ou CRB2, são os progressos e as melhoras do cliente que ocorrem durante a sessão. Imagine que esse mesmo cliente que tem dificuldade
de falar sobre si, como que ele passou durante a semana, ou como que ele se sente naquele dia, ele começa a falar para a psicóloga, ali no contexto psicoterapêutico, como que ele passou a semana, ele relata que ele está se sentindo bem naquele dia, ou mesmo que está se sentindo mal, que está se sentindo triste, ou fala de alguma situação, problema, ou alguma questão que desagradou durante a semana. Por exemplo, ele pode falar que teve uma discussão com a sua chefe no trabalho durante a semana, ou que teve uma discussão com a sua companheira ou com seu companheiro, ou teve uma questão, um problema com sua mãe, com seu pai. Isso seria então um comportamento de melhora, visto que anteriormente o cliente tinha dificuldade de falar sobre si e agora ele começou a falar sobre si, falar de situações que o desagradou, falar como que ele está se sentindo naquele dia e coisas do tipo. O comportamento clinicamente relevante 3 ou CRB3, que são as interpretações dadas pelo cliente a respeito de seus comportamentos. Imagine que o cliente que tem a dificuldade de falar sobre si, depois ele começa a falar sobre os seus aspectos, ele chega na sessão e relata à psicoterapeuta que ele está se sentindo triste, pois teve uma discussão com a sua mãe ou com o seu pai, ou até mesmo que ele está se sentindo feliz, pois ele teve uma promoção em seu trabalho e foi para um cargo um pouco mais elevado, ou até mesmo ele relata que se sentiu com raiva durante a semana porque o seu filho desobedeceu e etc. Todos esses aspectos são as interpretações do cliente a respeito de seus comportamentos, ou seja, ele tenta dar razões para aquilo que possivelmente causou o seu comportamento. Isso seria caracterizado, então, o comportamento clinicamente relevante 3, quando o cliente começa a dar interpretações a respeito dos seus comportamentos. Resumindo, então, os comportamentos clinicamente relevantes, lembrando que eles se tratam tanto de comportamentos problemas e também os objetivos finais desejados de um processo de psicoterapia. E os comportamentos clinicamente relevantes se dividem em 3. O comportamento clinicamente relevante 1, que são os problemas do cliente que ocorrem em sessão. O comportamento clinicamente relevante 2, que são os progressos ou melhoras do cliente que também ocorrem em sessão. E o comportamento clinicamente relevante 3, que são as interpretações dadas pelo cliente a respeito de seus comportamentos. O objetivo da FAP, da psicoterapia analítica funcional, é de diminuir a ocorrência de comportamentos clinicamente relevantes 1, que são aqueles problemas do cliente que ocorrem em sessão, e aumentar a frequência e a ocorrência de comportamentos clinicamente relevantes 2, que são as melhoras e os progressos do cliente, e aumentar também a ocorrência de comportamentos clinicamente relevantes 3, que são as interpretações dadas pelo cliente a respeito de seus comportamentos. Para que esse objetivo seja alcançado dentro desse modelo psicoterapêutico, a psicóloga precisa estar atenta aos comportamentos clinicamente relevantes, tanto o 1, o 2 e o 3, e observar quando eles ocorrem e quando ocorrem. É extremamente importante a psicóloga estar presente no aqui e agora, pois somente assim será capaz de identificar esses comportamentos clinicamente relevantes e trabalhar com eles e mostrar para o cliente quando esses comportamentos clinicamente relevantes eles estão ocorrendo na sessão de psicoterapia. Seria isso que eu queria conversar com vocês hoje, conversar um pouco sobre a psicoterapia analítica funcional e seus principais objetivos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que será um prazer conversar com vocês e responder os comentários de vocês. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e nos vemos em breve em um próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau!